E o Instagram dela? Poli com 2 L's e Y. Cordeiro? Cordeiro, é. Essa aqui mesmo. Pode falar pro pessoal se você quiser. Pode falar pro pessoal. Boa noite, turma. Aguardando a doutora Poliana ingressar aí para a gente dar início à nossa live, bater um papo com a nossa colega farmacêutica que reside em Portugal, né, com o tema revalidação do diploma para farmacêuticos que desejam atuar em Portugal. Pauliane Santos, doutora Pauliane Santos, estamos aguardando a colega ela entrar aqui no Instagram do CRF Bahia, né? Nós estamos aqui bastante ansiosos para podermos ter esse bate-papo com a doutora Pauliane. Estamos aqui também com o nosso assessor de comunicação, doutor Jorge, que está nos acompanhando nessa noite aqui, de 16 de janeiro de 2023, aqui na sede do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Conosco e também conosco aqui, doutora Maria Fernanda de Barros, assessora da diretoria, né? Conosco aqui também para poder nos ajudar. Diga para ela que já foi enviado o convite. Já foi enviado o convite, Jorge, entre em contato aí com a doutora Poliana, lá em Portugal. Já a doutora Poliana, ela se fará presente, né? Temos algumas perguntas aqui que nós já vamos fazer como fazer a validação do diploma em Portugal, quanto tempo demora de validação, quais documentos necessários para a validação do diploma em Portugal. Cheio de perguntas aqui, a doutora Pauliane Santos. Dizer à turma também que está nos assistindo, vamos realizar um congresso esse ano aqui em Salvador, né? Congresso de Ciências Farmacêuticas, provavelmente no mês de setembro. Já estamos trabalhando no sentido de organizar esse congresso. Faz tempo que a Bahia não cedia um congresso e estamos trabalhando aqui com a diretoria, com o plenário, com a assessoria para realizarmos um grande congresso aqui no nosso estado. Os cursos de capacitações também continuarão ocorrendo até o carnaval aqui na sede do Conselho. Já temos 2 cursos no final de semana que vem. É um curso de injetáveis do consultório farmacêutico. Os demais também voltarão a ocorrer aí no interior do estado, sobretudo nas seccionais, né, do Conselho. Então, assim que a gente tiver já essa agenda de curso, iremos divulgar para toda a categoria farmacêutica baiana, para o estudante de farmácia, para que todo possa participar. Está ouvindo direitinho aí, galera? Tentando conexão. Diego, grande abraço, Diego, presidente da FAR, da Associação dos Farmacêuticos de Feira de Santana. Manuel Argulo. Entrou na live. Aguarda. Ai. Pronto. Opa. Boa noite, doutora Poliana. Boa noite. Tudo jóia, Poliane? Tudo bem. Primeiramente, agradecer a você, né, por disponibilizar um pouco do seu tempo, né, para participar conosco aqui dessa live, que vai ser de suma importância para os nossos colegas farmacêuticos aqui do estado da Bahia. Uma live que está bastante comentada aqui nos grupos de WhatsApp, a turma querendo, ó, todo mundo partiu Portugal, né? Então,
A gente quer bater um papo contigo, falar um pouco da sua experiência, como é que foi, né, essa mudança de ares, né? Como é que isso sucedeu. E eu queria ali já dar oportunidade para que você possa fazer a sua apresentação para aqueles que nos assistem. Essa live terá uma duração de 50 minutos a 1 hora. Estará salva aí no Instagram do CIF Bahia e também no canal do YouTube. Seja bem-vinda, doutora Pauliane. Se apresente, por Obrigada. favor. Obrigada. Meu nome, Martinelli já falou, Pauliane. Sou formada pela Unime, na Bahia. Terminei meu curso em 2014.1. Então, trabalhei durante um tempo, durante um período aí na Bahia. E em 2017, eu fiz uma viagem, vim para o lado de cá pela primeira vez. Viajei pela Espanha, conheci Barcelona, Madrid, e aí eu me encantei, né? Me encantei e voltei para Salvador com essa ideia na cabeça. É isso que eu quero para minha vida. Quero conhecer o novo, né? Eu não sabia, né, das dificuldades, então eu pensei, passear é bom, né? Viver aqui deve ser maravilhoso. Então, partindo daí, né? E diante de tudo que acontece no nosso país, infelizmente, que é a questão da violência, então eu juntei, né, a vontade de conhecer o novo, com mais essas questões que acontecem no nosso país, que nós sabemos do que se trata. Então eu fiz, vou realizar o meu sonho e vamos encarar o desafio. Então, como eu gostei da Espanha, foi o que eu fiz. Foi o primeiro país que eu pensei em migrar. Então, em 2018, eu dei entrada na minha documentação toda na faculdade. Durante a live, vou falar quais são os documentos, né? Porque esse é o motivo da live. Então, daí eu dei entrada nos meus documentos na faculdade e parti para a Espanha. Não vim, né, para cá, para a Espanha, mas dei entrada em toda a minha documentação aqui na Espanha. Então, esse era o meu país de destino, inicialmente. Porém, lá na Espanha, a Espanha é bem fechada para brasileiro, não é como aqui em Portugal, que é um pouco mais aberto. Então, o que eu fiz? Então, aí eu continuei trabalhando no Brasil e aguardei a homologação, porque aqui na Espanha chama homologação do meu diploma. Dei entrada em 2019, então, passou-se 2019, 2020 e nada. Então, aí me pediram a certificação de nível, de idioma, que é o nível B2 de espanhol. Estudei espanhol, estudo Cervantes durante 2 anos para morar lá, porém eu não consegui passar na prova de nível B2 até a data que me chamaram para poder apresentar, né, e prosseguir com a homologação do diploma, que na Espanha demora em média de 2 a 3 anos para acontecer, só para eles te chamarem para te dizer quais são as disciplinas que você precisa completar, para daí você dar seguimento nos seus estudos. Não é? Então, aí, depois da pandemia, em 2021, eu parti para a Espanha, dei entrada no meu visto e tal, e parti para a Espanha, né, com essa esperança. Porém, morar na Espanha é difícil, porque o campo não está tão aberto assim para brasileiro em relação ao emprego. O tipo de visto que eu tinha, eu não consegui emprego, foi visto de estudante, porque eu vim para cá com o visto de estudante, isso para a Espanha, visto de estudante para fazer pesquisa. E eu tinha um visto, mas não tinha emprego. E eu ia me sustentar como? O euro. O euro valendo quase R$7. Hoje está mais baixo. Como era que eu ia me sustentar?
Então, eu tinha duas opções. Ou eu voltava para o Brasil, ou então eu continuava na Espanha fazendo a tal pesquisa com o meu visto de estudante, sem trabalhar. Mas como era que eu ia sustentar a minha casa e meu filho? Então, foi daí que me veio na cabeça partir para Portugal. Já que eu estava aqui do lado, aqui na Espanha, então vamos tentar, vamos dar o último grito, que foi aqui em Portugal. Então, foi assim que eu vim parar aqui em Portugal. Não foi assim, eu não escolhi, estava no Brasil e escolhi. Vou morar em Portugal, não. Minha primeira opção foi morar na Espanha, mas devido às dificuldades que o brasileiro tem, né, para trabalhar, inclusive, daí eu parti para cá. E como é que foi, Pauliane, essa validação do diploma em Portugal? É necessário você cursar mais algumas matérias? Demora quanto tempo? Ou automaticamente você apresentando o diploma do curso superior aqui no Brasil, esse diploma é validado em Portugal? Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro passo, porque durante o período que vocês lançaram, né, o card da live, eu recebi muitas perguntas. E uma das perguntas foi relacionada à documentação. Então, quando eu ainda estava no Brasil, eu solicitei toda a documentação na faculdade. Então, quais são os documentos? As ementas é muito importante, antes de tudo, pegar na faculdade todas as ementas, que é aquele conteúdo programático e tal, o histórico escolar, com todas as notas direitinho, o diploma e um certificado, que é o certificado das ementas, que eu acho que toda faculdade deve saber como é que faz isso. Feito tudo isso, faz o apostilamento de AIA, que é importante, que é para certificar, para que todos os seus documentos tenham validade no estrangeiro. Depois que você tiver com tudo isso na mão, daí você parte para poder procurar uma faculdade aqui em Portugal, que tenha o mesmo curso, né, que ministre o curso de farmácia. E aí você faz essa busca. Fazendo essa busca, você vai escolher se você quer uma faculdade pública ou uma faculdade particular para poder você estudar. Para quem está no Brasil, hoje, eu que passei por todo esse processo, eu aconselho que entre no site da Direção Geral de Ensino Superior. Partindo desse site, né, é importante que você leia tudo que tem lá, porque tem gente que não tem paciência de ler. Então, a gente tem que ir descobrindo as coisas, e descobrindo passo a passo, porque aqui tudo é muito confuso, não existe uma regra para tudo. Eu não sei, para mim vai ser muito difícil explicar isso, porque só para quem vive aqui entende que aqui não existe uma regra para tudo. Então, você vai na faculdade, é tal regra, você vai em outra, é tal regra. Então, entra nesse site, que é o site da Direção Geral de Ensino Superior, busca lá a faculdade que você quer, vai lá em reconhecimento específico, busca a faculdade que você quer, e lá, através dali, você já solicita o seu reconhecimento, as suas equivalências. Porque aí a faculdade, ali você escolhendo a faculdade, você já preenche o formulário e manda direto. Com o tempo, eles vão te chamar para poder você enviar todas as emendas e tal. Então, a faculdade, ela vai te dizer o que é que você vai precisar fazer para poder você se tornar farmacêutico aqui e se inscrever na ordem dos farmacêuticos. Depende muito das ementas, depende muito da faculdade que você estudou, porque eles vão fazer um comparativo de grade para ver o que você vai ter que fazer, disciplina ou estágio. Por quê? Porque o curso aqui são 5 anos, porém, esses 5 anos é dividido assim. Celular tocando. Tranquilo. Desculpa. Porém, esses 5 anos, isso, a menina escreveu aqui, esse site mesmo, Direção Geral de Ensino Superior. Esse é o órgão. É esse mesmo, Adriano escreveu. Então, o curso de farmácia aqui são 5 anos. Só que são 5 anos divididos de que forma? Isso pós-Bolonha. São 3 anos que você faz de licenciatura, que é o chamado primeiro ciclo, e mais 2 anos, que é o segundo ciclo,
que é o mestrado, que é o que chamam de mestrado integrado. Então, ao todo, são 5 anos, como a gente, né? Só que são 5 anos divididos, primeiro ciclo e segundo ciclo. Então, normalmente, depois que você chega aqui com todas as suas ementas, eles vão te pedir para poder fazer algumas disciplinas, então você já pode entrar no segundo ciclo, que é o mestrado. Então, dessa forma, é a forma que eu estou fazendo, né? Em uma faculdade que não é uma faculdade pública, é uma faculdade privada. Então, daí eu já parti para onde? Eu já parti direto para o mestrado, para poder fazer o mestrado. E quanto tempo demora, Pauliane, esse... Isso tudo depende. Normalmente são 2 anos, né? Tem pessoas que vieram me perguntar, eu consigo isso em 6 meses? Não, não consegue em 6 meses, não consegue em 1 ano, não, não consegue. Normalmente 2 anos. Tudo isso depende da sua grade. Por isso que eu não posso fazer o comparativo da minha grade. Ah, você vai fazer 3 matérias, 2 matérias, não sei quantas cadeiras é que chamam de cadeiras que você vai fazer. Tudo isso depende da sua grade. Não depende você vai fazer. Não, não depende. Tudo depende da sua grade. Ah, Até aqui tem sim. algumas perguntas que eu até tinha anotado para te fazer, mas eu estou vendo a turma aqui já solicitando. Em termos financeiros, né? Claro, como foi colocado, acho que vai depender de faculdade, local, cidade, né? Mas, em média, assim, se for uma faculdade particular, né? Que o colega farmacêutico optar para validar o seu diploma, né? Porque você disse também que pode ser feito numa faculdade pública, né? Isso. Desde que a Pode ser feito em faculdade gente pública. tenha, né, uma grade curricular similar e que tem um curso de farmácia na universidade, a gente pode ir para uma pública. Mas, em média, assim, você tem noção de valores que gastaríamos, né, para validar o diploma em Portugal? Só na parte Olha, documental, não na parte de estadia, tal, falo na parte de documentos tá. mesmo. Olha, o que eu aconselho é que a pessoa pegue as suas ementas. Eu já te respondo essa questão financeira. Que a pessoa pegue suas ementas, foi o que eu aconselhei até um colega aqui. Pega as tuas ementas, vai no site de uma faculdade e faz um comparativo de disciplina, somente para você ter assim, uma noção se a tua grade é mais ou menos de acordo com a grade que vai ser encontrada aqui, porque dessa forma vai ficar mais fácil. Em relação a custos em faculdade, aqui, tanto faculdade pública quanto faculdade particular, você paga. Ah, você paga a pública também. Paga. Bom, Paga. você paga. Então, Paga propina. não existe ensino superior gratuito aí em Portugal. E qual a diferença entre a pública e a privada? É porque a privada, a privada é mais cara. A privada é mais É mais cara. cara, assim, tem um amigo meu, ele tá até aqui, Adriano. Adriano chegou, ele também tá no mesmo processo que eu. Inclusive, ele também escolheu a mesma faculdade que eu. É, ele chegou em uma faculdade, isso, né, eu tô falando o que... Eu tô falando o que ele me falou foi ótimo. O valor foi 250 euros, mais ou menos, o valor de uma faculdade pública. Uma média de uns 250 euros. Foi o que ele me relatou. Isso. E assim, depois que você entra lá no site da Direção-Geral Acadêmica de Ensino Superior e preenche tudo, escolheu a faculdade privada, ainda tem que fazer uma prova para poder entrar. No caso da faculdade pública. Na faculdade privada, você pega suas emendas e muito mais tranquilo. E a média de valores, pelo menos o valor daqui, eu posso falar o valor da faculdade que eu escolhi, 523 euros. Isso mensal. Mensal. Enquanto isso, você também não pode trabalhar como farmacêutica, né? Antes de validar, o Kevin perguntou, eu tenho um mestrado aqui no Brasil. Eu posso levar esse mestrado para Portugal e ele ser validado? Ou eu preciso fazer todo esse início, primeiro, de validação da graduação, para depois tentar validar o mestrado? Ou não faz sentido, vai ter que fazer um novo mestrado aí em Portugal? Kevin, não faz sentido. Você tem que fazer um novo mestrado. Enfim, você tem que começar tudo do zero. O que eles podem fazer, que eu não sei te responder isso, seria aproveitar disciplinas para o mestrado.
mas para você se inscrever na ordem dos farmacêuticos aqui, é necessário que você passe por esse processo todo que eu te falei. E como é que Tem é o que mercado de validar. trabalho aí a nível de salário, Pauliane, em Portugal? É diferente, você tem uma certa dificuldade na Espanha, que Portugal parece ser, né, mais tranquilo, essa porta de entrada no emprego enquanto farmacêutico. Qual é a média de salário em Portugal, né? E se em Portugal também as farmácias comunitárias, que são essas farmácias que nós temos aqui espalhadas no Brasil e nos 417 municípios da Bahia, é onde maior concentra, né, a porta de empregos para o farmacêutico. Como é se você já teve oportunidade de visualizar, após a confirmação do seu diploma de farmacêutica em Portugal, onde seria essa porta de entrada para o seu trabalho? Seria na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar, no serviço público? Como é que funciona essa questão aí em Portugal? Martinelli, seria na farmácia comunitária mesmo. Seria na farmácia comunitária. Eu até estava conversando com uma colega, que ela é farmacêutica aqui, e eu tirei uma dúvida com ela em relação a uma pergunta que me fizeram aqui. Se o farmacêutico aqui também atua na área da estética, né? E para minha surpresa, não. O farmacêutico aqui não atua na área da estética. Então, seria realmente na farmácia comunitária. Aqui o farmacêutico atua mais na farmácia comunitária, na indústria, na farmácia hospitalar, isso, na farmácia hospitalar, nas análises também atua. E em relação a essa questão de valor salarial, aqui não há uma disparidade salarial como no Brasil, que um balconista ganha X e o farmacêutico ganha 3X. Não há essa disparidade. Aqui é tudo muito parecido em relação ao salário. Então, a média salarial do farmacêutico aqui em Portugal é de 1.420 euros, mais ou menos. Essa é a média salarial. Tem farmacêuticos que ganham mais, sim, e tem farmacêuticos que ganham menos. Mas a média salarial é 1.420 euros. O euro hoje está quanto, mais ou menos? O euro hoje está 5,51, eu acho. 6 mil reais, 6 a 8 mil reais, mais ou menos, a média, a faixa salarial do farmacêutico. Mas a gente já não vive de convenção, né? Então, não, a gente já não vive de convenção, então, esse é o valor. Mesmo porque Portugal é um dos países aqui onde o salário é mais baixo. Então, os salários aqui não são tão altos. Então, o salário mínimo aqui é 760 euros, né? Quando eu te falei que na Espanha é mais fechado do que aqui, é porque aqui é realmente uma porta de entrada para o brasileiro, devido aos acordos que tem. Não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, não é fácil. Todo esse processo, desde quando eu cheguei aqui, né, com esse desejo, com essa vontade de mudar a minha vida aqui, de ser farmacêutica, eu te digo, Martinelli, não é fácil. Nada acontece da noite pro dia. Teve perguntas de gente que me fez assim, em 6 meses eu consigo? Não consegue. Porque não é fácil, nada é da noite pro dia. E tudo é um processo. Só quem vive é que sabe o quanto que a gente sofre. Eu sofro por não estar na minha área, por não estar trabalhando como farmacêutica, né? Hoje eu tenho o que eu chamaria no Brasil de subemprego. Então, a caminhada é bem dolorosa. Se você se dispor a vir para cá, você tem que pensar que, a princípio, você vai ter que trabalhar de qualquer coisa, porque você precisa pagar uma renda, e a renda é cara. Então, se você sair do Brasil, você tem que se planejar, e se planejar muito. Já sair daí com o seu documento certinho, com tudo certinho. Não vir para cá, como eu vejo muitos brasileiros que saem, chega aqui e não tem visto, né? Não tem nenhum tipo de planejamento e chega até a morar 3, 4, 5, chega a passar dificuldade, né? Então, além do planejamento financeiro, que é muito importante, a segunda coisa mais importante é o seu lado psicológico mesmo.
porque tudo isso abala. Então, você tem que vir e tem que saber que a caminhada até você chegar lá, por vários momentos eu já pensei em desistir, não está dando para mim, porque eu não estou trabalhando na minha área, não está dando para mim porque eu estou com saudade da minha família, não está dando para mim porque, por vários motivos. Por viver mesmo comparando. Lá no Brasil eu era farmacêutica, aqui eu trabalho no sushi. Eu estou trabalhando no sushi. É difícil, viu? Nós estamos, viu, Paulinho? A live está bastante concorrida. Nós estamos com mais de 100 pessoas online nesse momento, assistindo a live. Eu queria parabenizar todos que estão nesse momento ouvindo com bastante atenção, né, as suas colocações. As dificuldades, ela é inerente ao processo, né? Então, eu acredito que, claro que você longe do seu ambiente familiar, do seu país de origem, essas dificuldades, elas tendem a aumentar. Mas eu não tenho dúvida que, no final, quando você sair consagrada, né, com seu diploma de farmacêutica, aí em Portugal, portas se abrirão, e será muito mais gratificante, né? Porque sem luta não há vitórias, né? As coisas não são fáceis, nem aqui no país também. A gente terminar um curso de farmácia 5 anos, com muita química, né? Com muita dificuldade. O curso de farmácia já é um curso difícil por natureza. Imagino que em outro país, revalidar o que já foi visto aqui ainda deva também ter seu grau de dificuldade. Mas me diga uma coisa, o farmacêutico, esse diploma de farmacêutico, como já foi questionado aqui também, eu fiquei em dúvida. Ele validado em Portugal, ele serve para toda a comunidade europeia ou somente para Portugal? Graças a Deus, ele serve para outras. Que legal! Que legal. Porque quando você sai da faculdade, quando você sai da faculdade, você sai com diploma europeu, você vai se inscrever na ordem, então, graças a Deus, serve para outros países. Isso é muito bom. Portugal, como eu disse, é só a porta de entrada, gente. Eu tenho alguma interlocução, já tive alguns bate-papos com o presidente da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, um certo tempo atrás. Né? Fui até convidado para fazer uma palestra aí sobre as análises clínicas, isso quando eu militava na SBAC, terminei por algum motivo não fui, mas existe a possibilidade, como aqui no Brasil, nós temos aí mais de 135 atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, em que o profissional farmacêutico pode exercer o seu labor, como, por exemplo, você citou a questão da estética. Em Portugal não é permitido, né, o farmacêutico trabalhar em estética, mas o consultório farmacêutico, ele trabalhar como autônomo, né? Existe essa possibilidade em Portugal de você ter o seu diploma validado, você abrir um consultório e trabalhar como farmacêutica autônoma ou não? Olha, Marcelo, isso aí eu não sei te responder. É uma questão que eu não sei te responder. Eu acabei não pesquisando sobre isso. Eu sei que na farmácia, né, eles fazem, o farmacêutico faz o aconselhamento, que é como chama aqui, né, o aconselhamento farmacêutico. Agora, abrir um consultório, eu já não sei te responder. Eu não pesquisei sobre isso. Me diga mais, você, nessa revalidação do diploma farmacêutico, há necessidade de você fazer um campo de estágio aí em Portugal ou não? Somente na academia você consegue revalidar o seu diploma ou vai ser necessário você passar um tempo em uma farmácia comunitária, um laboratório nas clínicas ou numa farmácia hospitalar? A necessidade de fazer o estágio, sim. O estágio... a necessidade, sim, de fazer. Há necessidade, então, de fazer o estágio em uma... sim. Me diga uma coisa, Pauliane, outra coisa também que eu estava em dúvida, já conversei com alguns colegas que já residiram em Portugal ou passaram... Existem determinadas regiões no país que é mais susceptível a ter um brasileiro que acolhe melhor ou não? Ou o país como um todo, ele tem esse eu diria, né, esse acolhimento mais positivo, né? Falar que Porto me parece que é uma região que acolhe melhor, né, os farmacêuticos, ou não? Ou
Não. O norte realmente acolhe mais. As pessoas do norte são mais carinhosas com os brasileiros. Assim, eu vejo muitos relatos de brasileiros que, eu sofri xenofobia e tal, mas comigo isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Mas o pessoal do norte é mais quente. O pessoal de Lisboa já é mais frio, já é aquela coisa de grande cidade, que a gente sabe como é. Eles já são mais frios. Eu Certo. Então, o tema da live, nossa, né, foi como validar o diploma em Portugal, né? Então, Isso, eu recebi uma pergunta aqui agora, assim, a Pauliane já está trabalhando? Não, porque você ainda tem processo de validação, não é isso? isso. Eu ainda não estou trabalhando na área, ainda não tive a oportunidade. Quando eu Mas tu cheguei tá... aqui, Uhum. eu tive a oportunidade de fazer uma seleção. Foi no terceiro dia que eu estava aqui, porque eu coloquei o currículo para trabalhar como auxiliar, né, de farmácia. Isso Hum. aí a gente pode, né? A gente pode trabalhar como auxiliar. Então, eu fui chamada. Só que eu acabei não indo por conta da distância. Porque eu moro no Porto, só que eu vivo mais afastado do Porto. Eu vivo em Penafiel. E essa farmácia era bem no centro do Porto. Então, Uhum. existe a possibilidade, sim, de você ter a sorte, que eu chamo de sorte, né? Uhum. De encontrar uma farmácia e aí trabalhar como auxiliar. Para mim não dava, porque a minha vida é toda do lado de cá, né? Inclusive, no dia da seleção, a farmacêutica, ela me perguntou se eu sabia trabalhar com farmácia magistral, porque aqui é engraçado isso. Aqui eles não, a população, não sei se é bem a população, mas os médicos, eles não prescrevem muito medicamento formulado. E eu quase não vejo farmácia de manipulação aqui. E foi uma dúvida que eu tirei com uma colega minha, essa minha colega que é farmacêutica, o porquê disso. Aí ela disse que não é muito do português fazer a utilização de medicamentos formulados. Hum. Tem uma turminha nos ajudando aí bastante também, o Yuri dando dicas, né? Agradecer a todos vocês que estão junto conosco construindo essa live muito bacana, com a participação expressiva aí dos colegas farmacêuticos baianos de outros estados também, Pauliane, nesse momento nos acompanhando aqui, né? E com relação à ordem, você já teve algum contato com a ordem dos farmacêuticos? É o mesmo modelo do conselho aqui, fiscaliza o exercício profissional, ou você ainda não teve a oportunidade, né, de ter esse contato com a ordem dos farmacêuticos aí de Portugal? Não, eu ainda não tive a oportunidade. Como eu ainda estou em processo, tem coisas que eu ainda não, eu ainda não cheguei lá. Até então, a minha experiência foi somente nessa parte da documentação mesmo e de como é que faz o processo. Ah. E outra coisa, Pauliane, qual é a carga horária? É diária nas faculdades para você revalidar o diploma? Ou você pode estudar em casa e fazer uma prova? Ou você vai participar de sala de aula? Como é que funciona? Posso estudar em casa e fazer uma prova, mesmo porque aqui a gente pode entrar como estudante trabalhador. E como estudante trabalhador, eu estou vendo aqui uma pergunta. E aí, existe sim, existem farmácias de manipulação, sim. Só que não são muitas. E os médicos prescrevem pouco. A maioria dos médicos, o que prescrevem é mais medicamento dermo, né? E Uhum. medicamentos para criança. Sim, então, como eu posso entrar como estudante trabalhador, né? E aí, como são poucas disciplinas, faço somente a prova. Prova em casa, coisa do tipo. É mais tranquilo. Tá? Esse visto que você conseguiu, né? Eu vi você relatando que alguns colegas vão sem ter o visto, né? Para poder ou morar ou transitar em Portugal. Esse visto, como é que o colega conseguiria esse visto como estudante? Ou teria que ter já um vínculo? Porque ele poderia também, por exemplo, trabalhar em uma farmácia aqui, ou trabalhar em um hospital, fazer um fundo de caixa, fazer uma reserva, né? Disse, agora eu vou querer ir para Portugal, quero conhecer outros ares, e aí ele já levar a reserva dele, né? Para poder bancar essa estadia dele até ele conseguir validar o seu diploma. E aí, como é que ele conseguiria esse visto para ficar em Portugal? Ele
consegue tirar um visto como estudante ou não? Olha, o que que eu aconselho? Eu aconselho, desde aí, você já dar entrada aqui para poder você fazer o mestrado. Porque aí você já vem de lá para cá com seu visto, tudo certinho. Inclusive, foi o que eu aconselhei uma colega que que me perguntou durante a semana, faça isso, faça dessa forma. Pegue sua documentação, já faça tudo, entre no site da Direção Geral do Ensino Superior, veja o que é que tem lá de faculdade para você, entre em contato com a faculdade, mande e-mail, faça tudo que você puder. Inclusive, existem assessorias para isso, mas quem tiver boa vontade e tiver paciência de ler tudo e descobrir os caminhos, assim como eu descobri os caminhos lá da Espanha, eu descobri os caminhos daqui, porque tudo depende da sua boa vontade. Então, senta lá bonitinho, né? E vai descobrindo quais são os caminhos que você tem que seguir. E do Brasil, você já pode estar se matriculando no mestrado, né? Já pode estar solicitando a avaliação das suas ementas. E aí pronto, já vem já com o seu visto. Pede o visto lá no consulado português no Brasil, já faz dessa forma porque fica mais fácil. Porque existem pessoas que vêm sem visto. Então corre o risco de entrar ou não, né? Vem como turista e aí fica. E aí, né, aqui, pode sim, daqui fazer seu manifesto de interesse, tem gente que faz, existe isso, faz seu manifesto de interesse e vai vivendo aqui enquanto vai estudando. Tranquilo. Mas tudo fica mais fácil quando você já vem legalizado, quando você já vem com visto, entendeu? É muito mais fácil. Porque você já sai com o seu documento, você já sai com o seu NIF, já sai com tudo. Porque quando você chega aqui, gente, você tem que renascer. Você tem que renascer. Porque você não tem documento, você não tem nada na sua vida, você não sabe nem mais qual é o número do seu CPF. Então você tem que se reinventar, se redescobrir. Então o caminho fica mais fácil quando você já sai com tudo certinho do que você sair. Vamos lá eu descubro como é. Não é fácil. Não. Então, a orientação de Pauliane, galera, é que já saia com a documentação toda arrumadinha, né? Veja aí a grade curricular, tente buscar uma faculdade que essa grade, as matrizes curriculares, elas se assemelham, né? Você tem uma dificuldade menor, né, do que já é. Né? Eu queria mandar um abraço aqui também para Maldonado, que é assessor do Conselho Federal de Farmácia. Né? José Luiz Maldonado está aqui mandando abraço para a gente também. Maldonado, se eu não me engano, a formação dele foi na Colômbia. Me corrija aí, Maldonado. Foi Colômbia, Bolívia. Né? Ele é farmacêutico lá e termina, está trabalhando aqui no Brasil, assessorando. Ele está morando lá em Portugal. Bom, me parece que até já saiu do Brasil, Maria Fernanda está me corrigindo aqui, mas eu conheci o Maldonado lá no plenário do Conselho Federal de Farmácia e sei que brasileiro ele não é. Tá? Ele passou aí algum concurso, estava aqui. Poli faz assessoria. Poliana Duarte. Tá. E além dessas todas essas dificuldades, Paulo, que você relatou, né, que a gente já sabe, sair de casa, sair do ambiente familiar, sair do seu país de origem, né, onde você tem toda a estrutura, a língua é mais fácil de comunicação. A língua é mais fácil? Não, eu falo aqui no Brasil, né? Ah, bom, eu pensei que era aqui. Mas e aí em Portugal? É muito diferente? Dá para bater um papo legal ou você vai ter que estar usando o Google lá para traduzir o que a galera está falando? Não, gente, não. Mesmo porque quando você chega aqui, você fala português. Não, eu falo português. Não, você fala brasileiro. Eu digo, nossa, existe uma língua nova, brasileiro? Eles dizem que a gente fala brasileiro. Então, assim, é a mesma língua, né? É o português. Mas, nossa, no começo, para entender, dá trabalho, porque eles falam muito, muito rápido e tem uns termos diferentes. Então, mas depois a gente vai acostumando. Bom, depois a gente acostuma. E os professores são tranquilos? Ou aperta mesmo, né? Aqui, por exemplo, você fez o NIME o quê? O NIME Paralela? Eu fiz o NIME Paralela com o Wilson Sabac. Nossa, era maravilhoso. Eu ia falar dele mesmo agora. Foi meu professor também, reprovou metade da minha turma na Universidade Federal da Bahia. E com José Fernando. Maravilhoso, José Fernando. Outro também que aperta pra caramba. Como são os professores aí? É o perfil de Sabac, é o perfil de Fernando. Os professores são mais tranquilos.
Não, ninguém chega ao nível de Sabac, não. Nessa vida, ninguém. Então, vamos tranquilizar as coisas. Parece que Zé Fernando está nos acompanhando, Sabá que não está nos acompanhando, não, mas também eu posso falar para o meu professor e amigo, e, enfim, participa da comissão de ensino aqui do Conselho, o Sabá, que aquela química dele, pelo amor de Deus, eu deixo um bocado da galera para trás. Vamos tranquilizar as coisas. Tem até um colega aí na live, Léo, que ele me perguntou bem assim, e será que eu vou fazer muita química? Eu falei, Léo, não sei, tudo isso depende da sua grade, tudo depende da sua grade, não depende de mim, não. Você me fez uma pergunta que eu até pensei, né? Não, eu acho que eu cheguei a falar em relação à questão financeira. Eu cheguei a falar, não foi? Você me fez uma pergunta. Eu vi. Nós vamos abrir para perguntas agora. Eu acho que quem quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, né? A Pauliane, no que for possível, ela irá responder, né? Mas você tinha falado algo em torno de 250 a 400 euros, né? A mensalidade, não é isso? 250 na pública, 500, vamos colocar uns 520, porque é 523, né? Vamos colocar 530, vamos colocar assim. Não é fácil. Tá. Mas parece que Maldonado está morando em Porto aí, viu? Alguém me disse aqui agora, recebeu uma mensagem aqui que ele está morando em Porto. E me diga uma coisa, Paulinho, você já encontrou alguns colegas farmacêuticos aí em Portugal, já com diploma validado, já trabalhando? Não encontrei nenhum. Olha, a Adriana está falando que na faculdade de Coimbra é 700 euros. É Coimbra, Adri? A Adriana é um colega meu que está aqui e que está na mesma situação que eu. Rafa Albuquerque colocou aí de 530 a 700, né? Mas Rafa está no Brasil. O salário do farmacêutico, ela já respondeu. Média de 1.420 euros, mais ou menos. A Soraya está perguntando aqui, caso consiga o visto para estudar como estudante, pode levar o marido é regular, o companheiro ou companheira? Pode sim, porque você... inclusive aqui está meu marido e meu filho, né? Porque quando eu apliquei o meu visto de estudante, isso na Espanha, eu acabei trazendo os dois. Então, você pode aplicar o visto para os dois. Os dois são seus dependentes. O valor de 500 euros é por mês? É, sim, por mês. A propina, né? 250 e validou o diploma. E a Maria Fernanda para anotar. As perguntas estão chegando aí. Alguém validou o diploma com 250, parece, né? Não tô... vamos ver aqui. Minha amiga mora em Guarda e paga 250 e validou o diploma esse ano, né? Provavelmente deve ser faculdade pública. Deve ser uma faculdade pública, né? Inclusive, nos politécnicos, aqui existe uma prova. Eu nem falei disso. Você vai lá no site, naquele mesmo site que toda hora eu falo, site da Direção Geral de Ensino Superior, e você escolhe uma faculdade politécnica, que aí ela avalia as suas emendas e tal. E aí existe uma prova, eu já tive até acesso a essa prova, que se você conseguir passar nessa prova, você vira farmacêutico. É? Mas somente para os politécnicos. Os politécnicos, e qual é a diferença entre ser politécnico e não ser politécnico? Até eu fiquei na dúvida aqui. São as faculdades designadas como faculdades politécnicas que têm um curso de farmácia. Aqui no Porto tem uma, e em Sintra, em Lisboa tem outra. Eu sei, tem uma outra amiga que é farmacêutica que ela está tentando por essa forma. Ela já fez a prova, ela já fez a prova uma vez e fez pela segunda. Também eu já não tive notícia se ela passou. Então, isso aí depende também de por onde você dá entrada. E pelos politécnicos, você dá entrada e tem a oportunidade de fazer a prova. Eu tive até acesso à prova, e a prova é a prova, viu? Essa prova é inerente às matérias do curso de farmácia? Inerente às disciplinas do curso de farmácia, mas algumas disciplinas de regulamentação aqui, de regulamentação farmacêutica.
Aqui é o Infamed, não é a Anvisa, né? Então, são questões desse tipo E de o regulamentação mesmo. Yuri colaborou conosco aqui, ó, ele está colocando, tem as politécnicas em Porto, Sintra, Isso. Bragança, Coimbra, né? Obrigada, Yuri. Algarve, Lisboa, todos têm. Está dando a contribuição dele também. Obrigado, Yuri. Né? Então, Eu a não... Politécnica, se você fizer a prova e ser aprovado, você não precisa Isso. fazer todo o processo de revalidação de diploma. Isso, você tem duas chances de fazer a prova. A prova de múltipla escolha são 100 Uhum. questões. Eu não. Não, são 100 questões de múltipla escolha. Eu não cheguei a tentar por essa via. Depois que eu vi a prova, eu terminei meu curso em 2014, então eu vi que para mim seria mais fácil o outro caminho, o caminho do mestrado mesmo. E falta quanto tempo, Poli, para você revalidar o seu diploma? 2 anos, eu comecei. Começou agora. Ah, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu É, queria que você, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, você já falou bastante, né, para os farmacêuticos e aqueles que pretendem morar em Portugal, das dificuldades que você encontrou, mas também, né, do lado bom, né, de você desbravar, né, então, eu queria que você deixasse uma mensagem, nós estamos chegando aí a quase 50 minutos de live, né, eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma e para aqueles que nos acompanharam e aqueles que irão também, com certeza, assistir essa live que ficará salva, né, aí nas redes sociais do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. então, gente, se você tem esse sonho, né, de, de viver em outro lugar, eu vou te dizer, não é fácil. Portugal não é para os fracos, Portugal é para os fortes. Então, se você tem esse sonho, vale a pena. Vale a pena porque você acaba se conhecendo também, né? Você acaba se descobrindo, você acaba descobrindo o quão forte você é. E mesmo diante de toda a dificuldade que a gente passa, né? Porque trabalhar, para mim, é o que é mais difícil é não estar trabalhando na minha área, né? Trabalhar de qualquer coisa não é fácil, né? Mas com fé e com força de vontade, a gente consegue, né? Tem um lado bom é que a gente conhece pessoas novas, a gente conhece coisas novas, cultura. Então, tem um lado bom, né? Tem um lado bom também que a gente está distante da violência, que eu sei que infelizmente no nosso país é crescente, né? Tem um lado ruim, mas vale a pena, né? Aqui eu tô criando meu filho com, sabe? Eu não tenho tanto medo, né? De sair na rua, de expor meu filho. E meu filho tem uma educação boa, inclusive estuda em colégio público. Então, é isso, sabe? Com fé em Deus a gente consegue. Basta só ter força de vontade e coragem para enfrentar, que é o mais difícil, né? E com certeza, Pauliane, você já é uma vencedora, tá? Não tenho dúvida disso. Suas colegas estão dando depoimento aí, todas aquelas que estudaram com você, amigas e amigos, dando depoimento de quanto você vem batalhando e batalha, né, para conseguir lograr êxito aí em um país fora do seu, né? Isso já é louvável, né? Ter essa coragem de sair, né, do seu ambiente familiar, encarar uma nova vida em um novo país, longe de familiares, longe de amigos, né, buscando essa vitória, esse reconhecimento profissional. Eu não tenho dúvida que você irá engrandecer, assim como outros colegas que estão nesse momento também passando pela revalidação do seu diploma em Portugal, a profissão farmacêutica do Brasil. Isso é muito legal, muito bacana, quando a gente tem colegas farmacêuticos que correm atrás, que buscam, se destacam, né? A gente já tem vários colegas se destacando aqui no Brasil e fora dele é motivo ainda, muito motivo mais ainda de orgulho para nós farmacêuticos brasileiros e baianos. Né, eu queria lhe agradecer mais uma vez em nome do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, né, por você ter dedicado um pouco do seu tempo nesse bate-papo,
Eu espero que a gente possa ter tirado as dúvidas dos colegas farmacêuticos, né? A Pauliane está aí, de repente ela abre, juntamente com o Yuri e outros colegas, uma empresa de consultoria, né, em Portugal. Ah, Como, sim. Junto como com a Adriana. movimentar, como movimentar, como movimentar os colegas farmacêuticos daqui para buscar seu diploma na Europa. Então, muito obrigado, Pauliane, muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, né, nessa noite de segunda-feira. Desejo a cada um de vocês sucesso, né, muita paz e agradecer mais uma vez, né, a você e coloco também aqui à disposição o Conselho Regional de Obrigada. Farmácia do Estado da Bahia. Muito obrigado, Pauliane, por essa... Obrigada também, Mário. Quem tiver vontade, venha me visitar também. Eu adoro receber gente. Olha que eu vou, uma dessa apareça aí, me consiga uma estadia, tá? Vou ele visitar. Pois, o colega veio aqui, Franklin, veio aqui. Nossa, encheu meu peito de alegria. Maria Fernanda está mandando um grande abraço para você, Jorge também, nosso assessor de Um comunicação, que beijo, fez o contato Jorge. contigo. A doutora Beijo. Tâmara também, nossa coordenadora do cadastro, que viabilizou essa live para que ela pudesse ocorrer. Teve aí passeando aí, Também metendo não. as pedras em Portugal. Enfim, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Obrigada. Beijo, gente. Eu achei massa isso, adorei. Tomara que o pessoal tenha gostado também, acredito que todos curtiram.